Oi, oi! Nesse vídeo a gente vai compartilhar um pouco das dificuldades que a gente vem tendo nesse nosso plano Canadá. Fica aí. Ah, a gente tem vinheta. Roda a vinheta. Agora tem vinheta. Pra quem segue a gente nas redes sociais, sabe que eu e o Walter temos duas gatinhas chamadas Pink e Floyd. Essas lindas, maravilhosas que estão aqui. Eu peguei a Pink há 3 anos atrás, ela vivia no meu condomínio, zanzando por lá, ela era pequenininha, e a gente ficou com medo de que alguém fosse fazer alguma maldade com ela, porque sempre reclamavam e falavam que iam jogar veneno, e a partir daí a Pink veio morar comigo. Como ela era uma gatinha nova, ela era muito brincalhona. Como eu não conseguia dar atenção pra ela, pegar uma outra gatinha pra que ela não ficasse depressiva. E aí eu peguei a Floyd, que era uma gatinha que veio de uma ONG, e eu comecei a cuidar dela também, filhote, fiz a introdução junto com a Pink. No começo foi bem difícil para as duas se adaptarem juntas, mas hoje em dia eu diria que elas são as melhores amigas, são irmãzinhas. Eu iniciei falando da Pink e da Floyd porque elas estão no centro das nossas principais discussões sobre os nossos próximos passos. Sabendo de todo o apego que a gente tem por elas e de que nós realmente queremos levá-las, a gente precisa considerar o bem-estar delas acima de tudo. Eu jamais gostaria de levá-las pensando em mim, porque colocando os prós e os contras, a gente pensa que os prós estão muito mais envolvidos no nosso sentimento e no nosso bem-estar do que no próprio bem-estar delas duas. A gente separou aqui quais são os prós e os contras de levá-las ou não levá-las e como isso influencia em cada um dos próximos passos que a gente tem para fazer. O aluguel da casa, a compra das passagens, por uma decisão, levá-las ou não levá-las. A primeira decisão de levá-las envolve a questão das passagens, porque para chegar até o Canadá existe uma burocracia no processo de documentação, taxas a serem pagas, vacinação que precisa estar em dia. Toronto não exige um chip para ser colocado no animalzinho, mas outras províncias do Canadá exigem sim, então é muito mais burocrático. Mas pensando ainda na questão das passagens, o que a gente teria que levar em consideração não envolve só a minha e a do Walter. A gente precisa entrar em contato com a companhia aérea, fazer uma reserva e lá a companhia aérea faz o fechamento do pedido de compra e formaliza esse pacote que é a compra da passagem do assento mais a reserva de levar o animalzinho. Cada um dos voos, eles deixam reservado em média 10 pets por voo. Então, se por um acaso acontecer da gente comprar passagem no dia e ligar lá e não tiver a reserva, a gente tem que ver outro voo, outro dia. E isso envolve também o dia que a gente vai entrar no apartamento. Então, na questão da reserva, você liga para a companhia, você faz o pedido, paga a taxa extra, providencia toda a documentação de exames do bichinho para apresentar lá quando você chegar no aeroporto. Tem companhias aéreas que não aceitam. E uma outra questão que faz com que a gente considere um desafio é a questão de ter que transportá-las num voo direto. Tem um custo maior, tem um transporte específico em que você tem que colocá-las numa caixa específica, não é uma caixa, mas é uma mala de transporte específica para transporte de animais de pequeno porte e elas vão debaixo do assento da frente e você não pode tirá-las daquele lugar. Então, se elas estiverem estressadas, se elas estiverem miando, você não pode tirá-las e colocar no seu colo para acalmá-las. Sim, não pode dar comida, não pode levar para fazer xixi. Não, fazer xixi. Então tem que ser um voo direto, não pode ter conexão. Se tiver conexão, vai demorar mais, o bichinho vai ficar mais estressado, você vai gerar um estresse em todo o voo. Então, assim... E faz mal pro próprio animalzinho, né? Mal-estar. É um mal-estar. Acho que se fosse só nós dois não teria problema, porque fazer uma viagem com escala maior, estando só nós dois com as nossas malas, eu não vejo problema. Agora, estando nós dois com as gatas, com as malas e tudo, eu acho que isso daí é um transtorno e não daria pra ficar fazendo escala nessas condições. Viajar 10 horas já é cansativo, imagina 10 horas com um gato transportando mala, transportando sua mudança.
Então é uma preocupação já grande isso. A gente assiste vídeos de gente que fizeram o transporte com bichinhos, que deu tudo certo, mas que também no meio do percurso foi um grande transtorno. Obviamente, a gente não deixaria elas só por causa deste motivo. Existem muitas questões a serem consideradas. E aí vem a questão do apartamento, porque é muito importante pra gente que, se elas forem com a gente, elas tenham a liberdade que, de certa forma, elas têm aqui dentro desse apartamento, para que elas sofram o menor impacto possível. Hoje, dentro do nosso apartamento, elas têm a condição de ir pra varanda, tomar o solzinho da manhã, pegar um arzinho, elas gostam muito do ar livre, de sentir o ventinho batendo. Então, pra gente era importante que fosse um lugar onde elas tivessem esse mesmo habitat. E a gente sabe que no Canadá, no inverno, não tem como abrir janela, não tem como elas irem para a sacada, até por uma questão de segurança, porque lá no Canadá não é possível colocar e instalar redes de proteção. Isso nos apartamentos. Nos apartamentos. Um basement, que seria mais em conta, a gente vê alguns aspectos que não são tão bons para as gatinhas. Por exemplo, um basement, para quem não sabe, é um porão de uma casa. Lógico que não é algo escuro, como a gente pensaria normalmente aqui no Brasil. É uma casa subterrânea embaixo de outra. Só que pensando nisso, as janelas, elas são pequenas, elas são no alto. Vitrôs, né? Como vitrôs, exato. Então, isso já limitaria as gatas de estar tomando um solzinho, de ter a sua liberdade, de tomar um ventinho. E eu, sinceramente, eu não gosto disso. Eu acho que é uma judiação com o gatinho deixar ele passar por isso. Outra questão também é no inverno. Você fica 6 meses praticamente dentro da sua casa, a casa toda fechada. Agora, vivendo com 2 gatinhos, você teria a caixa de areia. Não sei como que ficaria o cheiro de uma casa com 2 caixinhas de areia, 2 gatinhas enclausuradas, todo mundo num cantinho mais pequenininho, porque o basement ele tem essa particularidade. Ele é um pouquinho menor do que um apartamento ou do que uma casa. Então, isso também é um empecilho, é um mal-estar. Envolve a questão do dinheiro, da segurança delas, do conforto delas também, né? Porque, querendo ou não, é muito desconfortável para quem está acostumado, principalmente a um animalzinho que está acostumado ao ar livre, ficar trancado 100% dentro de casa e ainda sem bater sol, porque a gente vai chegar no inverno, então praticamente elas vão passar de 4 a 5 meses sem ver a luz do sol. E isso é muito ruim pra gente, pensando nelas. Aqui elas estão acostumadas ao ar livre, elas estão acostumadas a tomar o solzinho. Cara, será que se a gente tira elas da rotina delas e coloca elas lá pra viverem numa rotina que a gente nem sabe, às vezes isso já vai ser difícil pra gente se adaptar, imagina pra um animalzinho irracional. Ele é muito sensível e aí ele pode ficar depressivo. Assim como ele também pode ficar depressivo se separando do dono. Que é uma coisa que eu acho que até afeta, talvez mais a gente do que elas. Porque elas são gatinhas bem sociáveis, viu? Chega a visita aqui, elas vão pro colo das pessoas, elas até deixam a gente envergonhado, né? Se a gente tá comendo, elas pulam no colo das pessoas. Ele vai trabalhar, eu vou trabalhar, estar no college, limpando a casa. Em que momento eu paro pra dar atenção pra elas também? E isso é algo que me preocupa, porque aqui, depois que a gente termina de trabalhar à noite, a gente corre aqui no apartamento com elas, a gente brinca, o Walter tá sempre brincando com elas. E lá, será que a gente vai ter essa oportunidade de passar algum tempo de qualidade com elas também? Como elas são sociáveis, eu acredito que para elas, estar com a outra família não seria um problema. Mas pra gente, ficar separado delas seria trauma emocional pra gente. A gente teria que lidar com isso, não estar mais com a presença delas. E a gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar somente na gente. A gente tem que pensar nelas primeiro. Vou levar elas porque a gente ama elas, a gente quer ter elas por perto, mas... E elas estão bem? Elas vão estar bem com isso? É uma preocupação pra gente. Todas essas são as preocupações que giram em torno de levar as gatinhas, mas uma coisa que é fato é que a gente jamais deixaria elas aqui com qualquer pessoa ou separaria uma da outra, porque elas se tornaram melhores amigas. E eu percebo que se eu for agora lá no quarto, elas vão estar deitadas juntinhas, e eu não quero fazer isso, eu não quero separá-las. Então, eu tomaria o risco de levá-las e submetê-las a ficar dentro da casa com a gente, mas pelo menos sabendo que elas estão juntas e a gente supervisionando e cuidando delas,
do que dar para qualquer família ou alguma família que vá separá-las. Se eu deixasse elas aqui, seria exatamente com alguém que eu tenho extremamente confiança. Eu não doaria elas para nenhuma família sem conhecer e saber a procedência. Então ontem a gente não conseguiu finalizar o vídeo porque acabou a bateria da câmera. Vocês vão ver que a gente está divulgando nas nossas redes sociais a adoção das gatinhas. Então a gente vai estudar uma família que seja capaz de ficar com elas e que a gente tenha confiança. Mas o que a gente está fazendo hoje e o que nós vamos continuar a fazer é buscar tanto o apartamento quanto as passagens pensando que nós vamos levá-las. Então, vamos fazer as reservas, vamos pegar um apartamento pet friendly. Mas, se até a data da viagem a gente conseguir uma família que vá cuidar delas aqui no Brasil, a gente vai dar preferência por deixá-las. Sei que muitas pessoas não compreendem o fato da gente cogitar em deixar as gatinhas, mas a gente está colocando 100% prioridade no bem-estar delas. Obrigada! Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Acompanhe a nossa jornada com a gente. Até a próxima.